Despertando a consciência. Mais uma vez, estamos aqui para fazer esse trabalho amoroso, carinhoso e tão alegre, satisfatório, que é trazer na prática diária o despertar da consciência. O Despertando a Consciência é o nosso canal. E a nossa perseguição aqui é buscar uma visão positiva e profunda do que seja saúde e espiritualidade. Nós temos estudado as doenças psicossomáticas, porque doença psicossomática é toda doença é psicossomática. Porque a gente aprendeu a entender que doença é do corpo, ou seja, é do soma, da parte física. Então, a somática, a doença. E a doença psíquica seria a doença da alma, hein? Mas a gente sabe que a doença psicossomática, ou seja, a doença que é do corpo e é da alma, ela é uma realidade, porque todas as doenças começam nas defecções espirituais e vão nos levando sempre a transformações, a configurações internas do nosso eu, que vai gerar em nós doenças, né? Nós estamos aqui já com alguns companheiros, temos aqui a Maria das Graças Cunha Santos, que está aqui conosco. Temos também aqui a Vera Lúcia Machado Soares, que também está conosco aqui. E devagarinho os companheiros vão todos chegando. Deve ter gente que está aí, que já está assistindo, mas que ainda não deu boa noite para nós. Então, boa noite para todos que estão por aí, os que já estão e os que vão chegar ainda. Está meio quente aqui, nós vamos tentar melhorar aqui a temperatura, porque o verão parece que agora resolveu chegar, né? E a gente precisa atender ao nosso conforto físico. Na realidade, a nossa condição psíquica e somática, psicossomática, de corpo e espírito, ela trabalha junto, quer dizer, tudo é conectado, não existe essa questão de separar uma coisa do espírito, outra coisa do corpo. Tanto o corpo quanto a alma, a mente, a parte moral, espiritual, mental, ela está conectada com o corpo físico. E nós fizemos já o estudo aqui do corpo espiritual, né, daqueles centros de força, dos chakras, que são as rodas de energia que estão no nosso organismo. Tem os 7 grandes centros, né? Aqui o coronário, o cerebral, o laringeu, o cardíaco, né? Aqui no centro da região solar, aqui na parte abdominal, aqui mais para baixo o genésico e lá mais embaixo ainda o básico. Então, 7 centros de força, todos eles trabalhando em uníssono, como fossem verdadeiras engrenagens a retirar as energias que vêm do cosmos, que vêm do próprio Criador, em busca de nós mesmos, para nos levar a uma condição cada vez mais saudável, né? Está aqui já a nossa querida também Elane, que está aí conosco, Elane Santana. Sejam todos bem-vindos a uma boa noite para todos vocês. E nessas 3 irmãs que eu acabei de cumprimentar, eu estou cumprimentando a todos os que nos assistem agora e os que vão nos assistir depois, certamente, na apresentação gravada. Muita gente não consegue chegar aqui na live ao vivo e vem depois, assiste gravada, né? Eu mesmo recebo
chamados aqui para live gravada. Às vezes encontro lá alguma saudação de pessoas que não estavam presentes na hora da live ao vivo, né? Então, nós somos todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é o encontro consigo mesmo para poder encontrar-se com Deus. O tema está procurando encontrar-se, o encontro com Deus. Eu vou pedir para o Carlos para ele colocar esse título aí na tela, para que chame bem a atenção dos que já estão aí nos assistindo. Está aí, ó. Procurando encontrar-se, encontro com Deus. Então, esse é o tema do que nós vamos falar hoje, nos apropriando dos conhecimentos da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que tem sido a nossa guia, a nossa orientadora, né? Através um dos seus livros mais importantes, que é o Despertar do Espírito. Livro esse que nós estamos explorando para poder trazer esses conhecimentos até vocês. São conhecimentos, às vezes, muito profundos e, às vezes, um pouco complexos, mas que vale a pena a gente meditar, e se a gente não entender bem, a gente maratona, vê de novo, faz pergunta aí no chat. Se não quer perguntar no chat, tem um e-mail que foi criado para fazer pergunta que as pessoas não têm utilizado, não sei porquê, né? Agora tá aí a nossa querida Maria Nazaré Santos Ribeiro também conosco, né? Tá também aí a Elaine Santana, eu já falei, Elaine Santana, Vera Lúcia, Maria das Graças, e vamos devagarinho, todo mundo vai chegando aí para falar conosco. Então, procurando encontrar-se, o encontro com Deus, né? Esse tema é um tema muito importante, porque o ser humano, ele é, por excelência, um animal social. Quer dizer, nós não conseguimos viver sozinhos. Tem até uma música que diz: ninguém consegue ser feliz sozinho. Nós somos um animal social, portanto somos gregários, temos uma capacidade de estarmos sempre em contato uns com os outros, porque isso é decorrência desse instinto gregário nosso, que precisa da sustentação do outro, e desses requisitos que constituem a outra personalidade, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Mas para isso nós precisamos ter um contato com o próximo. Se a gente não conviver com o próximo, como é que a gente vai poder amar? Amar quem a gente não conhece, quem a gente não visita? Então essa é uma forma da gente manifestar o nosso amor, o nosso carinho com Deus, né? Nós estamos vendo aqui que chegou também aqui a nossa Sinara Arruda, que já está conosco também. Boa noite para vocês todos aí. Então, você precisa da sustentação dos requisitos que constituem a personalidade do outro para manifestar o amor por Deus. O amor por Deus, que é o primeiro amor que devemos ter, se manifesta no amor ao nosso semelhante. E não obstante nós sermos seres que são individuais, tá aí Léa Brum também. Léa Brum chegou por aí, né? Boa noite, Léa, seja bem-vinda, né? E não obstante nós sermos seres individuais, a gente não pode ficar à mercê, né, das situações que estão em torno de nós, que nos levam a nos desorganizar e que não dão para nós as compensações que nós ficamos procurando. Nós queremos sempre ser agradados, as coisas têm que acontecer de forma que a gente possa viver de maneira adequada, de maneira bem feliz, digamos assim, né? Chegou, então, Léa Brum que chegou aí agora. Léa Brum
Boa noite, querido colega. Boa noite, querida colega. Também. Minha querida irmã, querida colega, boa noite. Então a gente tem que as situações que existem em torno de nós são uma verdadeira confusão, é uma verdadeira encrenca que faz com que a gente que gere em torno de nós situações emocionais muito difíceis, muito complexas. E há funções psicológicas que não podem ser negligenciadas. Uma delas é essa relação nossa com o próximo, sem que a gente possa enfrentar consequências muito penosas, muito graves. Mas nós temos que, para esse relacionamento, nós precisamos usar a nossa intuição, a nossa criatividade, a nossa vontade, que vão se exteriorizar através da psique humana, do nosso ser espiritual. Nós somos seres espirituais, nós somos espíritos. E através dessa necessidade espiritual de transmitirmos para o outro a nossa intuição, a nossa criatividade, nossa vontade, o nosso amor, a nossa sensibilidade, o nosso contato, a ajuda, a parceria, todas as virtudes que exornam o ser humano no seu relacionamento na sociedade. Isso nos leva a que nós possamos manifestar a nossa questão pessoal. E apesar de sermos indivíduos diferentes, não somos iguais, um com o outro, se a gente compara duas pessoas, vamos ver que elas são diferentes. Porque elas são diferentes em razão de quê? Do processo evolutivo do qual nós estamos, que cada um tem um processo evolutivo diferente do outro, né? E nós vamos apresentar sempre tendências diferentes. Então isso nos leva a ter, às vezes, conflitos, dificuldades, comportamentos e necessidades específicas, e nos leva a estabelecer uma técnica de comportamento e uma ética de comportamento psicológico que tem que estar assentada nas nossas próprias experiências, no próprio jeito que nós temos de viver, de acordo com o nosso biotipo. Então, essa manifestação, ela geralmente ela conspira contra a saúde emocional. Por quê? Porque os valores de uns que preenchem as carências dessas pessoas, para outras criaturas, são verdadeiras coisas que não preenchem nada. As pessoas, cada um tem uma maneira de viver a vida, de viver as coisas diferente. Então, é preciso que a gente respeite e leve a vida, né? Sempre procurando verificar com seriedade e cuidado que merecem o comportamento do outro. E às vezes a gente tem que ter cuidado para que a gente perceba que como os seres são diferentes, há ambivalências. Um se comporta de um jeito, outro comporta de outro, e algumas pessoas têm tendência à inércia, né? São pessoas que são indiferentes a novas conquistas e alteração do comportamento. Enquanto outras criaturas não são assim. Elas buscam a aventura, a afirmação, os valores, a segurança, novas conquistas, novas ideias, novas construções. Uns são mais reservados, outros são mais animados. Então, há diferenças, e essas diferenças vão gerar conflitos, né? Os conflitos vão aparecer por causa disso. Ocorre também, né, que o surgimento de novos impulsos, de novas ideias, de novas tendências que vão se firmando na nossa vida como se fossem novas necessidades, né, e que às vezes se apresentam até de maneira
como são as necessidades urgentes que nós queremos atender de maneira rápida, e que serve para, às vezes, ocupar o lugar de coisas que a gente já fazia antes, que a gente quer abandonar. Esses fenômenos vão tomando corpo na nossa vida. E nos momentos que nós vamos definir os rumos no nosso comportamento uns com os outros, desde o período de adolescência, né, em trânsito para a idade adulta, e da idade adulta para a velhice, a gente vai mudando, tudo vai mudando, tudo vai sendo diferente, né? Especialmente abrangendo as aspirações que nós temos com sentido às questões espirituais e às questões religiosas. Então a gente às vezes começa a viver um conflito, porque a gente tem o chamado para as coisas da matéria, as coisas do dia a dia, as coisas que a gente gosta de fazer também, porque é normal, faz parte da vida, estamos encarnados e nós temos que viver no mundo como seres humanos normais, e as nossas tendências que vão se aproximando das coisas espirituais. A gente tem que ter cuidado para que a gente não vire um velhinho chato que só quer pensar viver rezando, igual essa história. Quando fala em espiritualidade, antigamente se falava, a gente lembrava de pessoas que eram pessoas assim, digamos, que viviam com um rosário na mão, com um lenço na cabeça, fazendo orações repetitivas, enjoadas, e as pessoas não gostavam de conviver com essas pessoas, porque é preciso que a pessoa tenha equilíbrio e tenha um pouco de cada coisa. Então, o ser humano é pensado sempre como se ele fosse uma unidade orgânica. Será que nós somos uma unidade orgânica? Já sabemos que não. Nós temos uma unidade orgânica, mas não somos só isso. E ela não pode, essa unidade orgânica não pode ser comparada ao fenômeno que ocorre com a célula na harmonia do corpo somático e que submete cada célula aos impositivos do conjunto. Nós somos como células na sociedade, né? Mas o fim que nós temos que representar, ele tem que ser apresentado de maneira saudável, de maneira positiva, contribuindo para que essa unidade orgânica que é a sociedade possa melhorar. Então, essa unidade orgânica, diferentemente da célula, ela pensa e tem sentimentos próprios que, quando eles são canalizados para o bem-estar e o equilíbrio do grupo social. Entendeu? Muitas criaturas trabalham em prol da melhoria do grupo social. A gente mesmo que trabalha, por exemplo, na medicina, a gente procura ajudar as pessoas a sentirem-se melhor. E as pessoas procurando aliviar as dores, as dificuldades, as doenças, nós estamos contribuindo para o equilíbrio do grupo social. Mas, infelizmente, muitas criaturas ainda não conseguem entender essa necessidade e muitas das vezes trabalham para o desequilíbrio, fazendo coisas que possam, ao invés de equilibrar o grupo social, desequilibrar esse mesmo grupo, né? Então, como a gente não dispõe, às vezes, de meio para se expressar na nossa realidade interna, a gente tem, às vezes, medos, tem bloqueios, tem situações que nos levam a temer o comportamento da nossa individualidade na realidade que existe dentro de nós, né? E a gente não dispõe desses meios para viver essa realidade nossa, que às vezes até desconhecemos, porque não fazemos a viagem para dentro, para o autoconhecimento, para saber realmente o que é a nossa capacidade, o que é nosso desejo, o que é a nossa vontade, o que realmente está movimentando a nossa vida, né? Então, a gente não tendo esses meios para expressar essa realidade, às vezes nós fugimos para comportamento completamente maluco, completamente alienado, que às vezes a forma da pessoa dá vazão à realidade interna, que muitas das vezes é incompatível com a realidade externa, né?
Então, isso pode levar a uma desestrutura e um enlouquecimento, uma desestruturação, uma alienação, né? Geralmente, né, a gente pode observar que a sociedade como um todo, ela se encontra muito desamparada, muito desestruturada, muito defeituosa, com muitos problemas, porque falta à sociedade fundamentos seguros, definidos, que sejam capazes de dar a ela o seu próprio engrandecimento e verificar que as conquistas que a gente tem obtido, elas não têm trazido vamos dizer assim, a firmeza que a gente gostaria que ela tivesse, né? Então, a gente se firma muito nas realizações tecnológicas, científicas, a prejuízo de outras conquistas que são de natureza harmônica, que são emocionais, que pode ser estética com a apreciação da arte, que possa ser espiritual, né? E a gente começa, então, a pensar que tecnologia que é o bom, vamos ter tecnologia, e a gente começa a se abarrotar de equipamentos eletrônicos e criando uma fantasia de riqueza que é completamente falsa, porque ter uma porção de coisas não quer dizer que a pessoa seja rica. E a gente acaba transformando o ambiente no qual nós vivemos naquilo que, em vez de ser uma coisa para nos acalmar, para nos levar para uma situação melhor, vai gerar problema para todo o tempo na nossa vida. A pessoa se endivida, a pessoa compra um monte de coisa que não precisa, depois começa a se envolvendo nasquelas coisas que comprou, que não sabe nem o que fazer com elas, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa não trabalha em favor dos verdadeiros problemas e dos desafios que vão surgindo na vida, cada vez mais profundos, que vão causando aquilo que a Joana de Ângeles vai chamar de as dilacerações emocionais. As pessoas vivem emocionalmente dilaceradas, vivem emocionalmente desconstruídas, infelizes, né? Revoltadas, tristes, chorosas, reclamando. É uma coisa muito, muito triste a gente observar isso. É muito triste. E isso vai gerar, por causa disso, né, em razão disso, vai se gerar a agressividade e o desrespeito. Né? Então, a agressividade e o desrespeito surgem na sociedade a partir daquilo que a gente chama de violência, né? A gente vai vendo que a violência... A Marieta Simões hoje chegou atrasada, hein, Marieta? Marieta chegou agora. Boa noite, Marieta! Seja bem-vinda. Então, a gente vai... Mas não chegou atrasada, ela devia estar aqui desde cedo, é que ela só conseguiu entrar agora aqui para dar boa noite, né, Marieta? Boa noite, Marieta. Fica com Deus aí. Boa noite para todos vocês. Eu já dei boa noite para todo mundo. Hoje eu não esqueci de ninguém. Né? Então, essas ocorrências da agressividade, o desrespeito com a pessoa humana, o desrespeito ao cidadão, a perda do espaço, a construção e a manifestação do comportamento com medo. O medo é uma necessidade natural da nossa vida. Nós precisamos ter medo. Quem não tem medo está alienado mental. Mas o medo excessivo e a insegurança ameaçadora que nos leva para a fuga e fazer com que as pessoas fiquem só dentro do ambiente das suas casas, não conseguem enfrentar o mundo, sair para fora, né? E vai gerando na criatura uma ansiedade que ela não sabe bem por que ela está tão ansiosa, ela vai ficando com desconfiança. As pessoas, a gente anda na rua, a gente vê
um animal, às vezes um animal que até pode querer atacar a gente não tem medo dele, a gente vai tentar resolver a questão e tal. Mas às vezes, se a gente vê uma pessoa estranha que se aproxima de nós às vezes nos... Só atrasou no boa noite, é isso mesmo, eu sei que você só atrasou no boa noite, é verdade. Eu estou mexendo com você porque eu gosto muito de você, mas então você é uma pessoa muito... Conheço você há muito tempo, tenho um carinho muito grande por você. Você é um dos amores da minha vida, tá? Pensa nisso, né? A Léa está dizendo que cada vez mais deparamos com pessoas desinteressadas de si mesma em atendimento público. É verdade. Chegou aí também Dona Eleni Pio, a doutora Eleni Pio, psicóloga, e também a nossa querida Estela. Ô, Estela, você me deu uma boa dica hoje, Estela. Gostei daquele negócio que você falou do restaurante. Vou visitar lá de novo. Eu estava com saudade daquele lugar, achei que não existia mais. Isso foi uma outra coisa que eu conversei no privado aqui com a Estela. Né? Nós gostamos muito de... As coisas materiais também fazem parte da vida. Nós gostamos muito de comer coisa boa. Não comer pouco, muito pouquinho, mas comer coisa gostosa, coisa boa. Então, a gente vai vendo que essas ocorrências, né, com ansiedade, desconfiança, medo, o medo dos próprios companheiros de jornada, dos nossos irmãos que nos acompanham na jornada. A gente vê uma pessoa na rua, a pessoa se assusta, a pessoa aborda a gente acha que a pessoa vai agredir a gente, vai fazer alguma coisa de mal com a gente. Isso, a gente for na caminhada pela rua, a pé, no trânsito, dentro de um veículo, dentro da condução da condução normal que a pessoa viaja, o transporte público, né? E leva a criatura a essas ocorrências, afastando o indivíduo dele mesmo, porque quando ele se afasta do irmão, ele se afasta dele mesmo, e faz com que os objetivos fundamentais da existência percam a sua significação, porque o objetivo principal da existência é transformar as pessoas, né, vamos dizer assim, a família consanguínea em família espiritual, e a família espiritual, que é as pessoas em geral, em pessoas da família consanguínea, que cedo ou tarde nós vamos passar por outras famílias. As famílias pelo processo reencarnatório, nós vamos tendo a oportunidade de conviver em determinadas famílias um momento, e às vezes somos levados à mudança, que são necessidades do nosso próprio processo, para que a gente desenvolva o amor que deve viver com todas as criaturas. Então, leva a isso uma perda de contato com a nossa realidade interior, que é voltada para os afetos mais profundos. E a nossa realidade interior vai sendo castigada e transformada pela influência dos contingentes externos, a influência das pessoas, da mídia, dos acontecimentos, das coisas tristes que nós vemos acontecer no mundo, né? Então, a vida em sociedade não pode fazer com que a pessoa expulse o interesse da busca da sua individuação. O que é individuação? É a busca da criatura de se firmar na vida como um indivíduo, mas um indivíduo que faz parte de um corpo que é o próprio meio social, né? Então, a gente não pode expulsar o interesse dessa busca da individuação, e cada um dos membros da sociedade deve ter, tornando-se os padrões, né, de comportamento muito atrapalhados, muito confusos, e numa escala que a gente fica bobo de ver como varia isso, como é terrível essa questão. Então, a gente tem que buscar essa individuação, através de quê? Através do esforço que nós devemos fazer para desenvolver o sentimento de amor que deve vigir no nosso coração.
E para que isso seja logrado, nós precisamos encontrar a solitude. O que é a solitude? Ficar sozinho. Mas não é ficar sozinho para se afastar da sociedade, é ficar sozinho para poder encontrar uma forma de reconhecer a si mesmo, de procurar encontrar dentro de si todas as informações que você precisa para atingir o bem-estar social, né? Então, para que isso, é preciso que a gente tire as amarras, né? Tire as algemas dos vínculos sociais exagerados. E isso começa na família, desprender da família. A gente tem um filho, né? Eu tenho vários filhos. Eu tenho, por exemplo, uma filha muito jovem ainda, 20 e poucos anos. Tenho um filho de 60. Eu não considero eles mais como filhos, não é no mau sentido, não, no bom sentido. Considero eles como seres espirituais em evolução, assim como eu. Nós estamos todos no mesmo barco. Eu estou tentando evoluir, crescer, eles também. Eu apenas dei a oportunidade a eles de conviver na minha família para que eles também tivessem agora, como tem agora, a liberdade das escolhas deles mesmos, buscando a sua própria individualidade, a sua própria solitude, na sua própria capacidade de desenvolver a sua própria vida. A cada um, nós somos, eu falei aqui talvez passado, nós somos seres que somos artífices do nosso futuro. Mas como que a gente pode ser artífice do nosso próprio futuro se a gente não tem liberdade de escolher? Não tem liberdade de escolher, tem alguém que fica escolhendo pela gente, dizendo a gente o que a gente deve fazer. Então, os filhos, eles vão se tornando nossos companheiros de jornada, nossos amigos, nossos companheiros, os filhos do coração, os filhos que nasceram da barriga da mãe, os filhos não importa, né? Não importa que tipo de filho que é. O filho que você nem considera ser seu filho, mas que você ajudou, criou desde pequeno, se esforçou por ele, deu amparo, deu possibilidade dele crescer, dele se desenvolver, né? Então, a gente vê que, para que isso seja possível, é necessário que a gente rompa essas amarras exageradas dos vínculos sociais e dos vínculos familiares. Não é destruir a família, não é essa maluquice que estão falando por aí, que a família é ruim. A família não tem nada de ruim, a família é só coisa boa. A família é uma construção de Deus. Mas a gente gerar na família um significado de que as criaturas vão crescendo e vão se tornando pessoas adultas que também têm que ter os seus direitos de escolha. E a gente precisa então ter atenção para a gente ver que tem coisas na sociedade que não tem qualquer significado, são ideias pueris, ideias de pequena duração, são manias, são modismos. Temos que ter cuidado com isso. Esses modismos, essas manias, essas ideias pouco construtivas, são resultantes dos caprichos esdrúxulos de formadores de opinião. Isso quem diz é Joana de Ângeles. Então a pessoa tem que ter cuidado para que essas pessoas que querem formar opinião não influenciem na sua vida, mas a gente busque no nosso próprio eu, a nossa própria intimidade, né? uma forma de encontrar o caminho sem essas ideias desses esdrúxulos formadores de opinião. Porque o ser psicológico precisa de um espaço mental para encontrar-se, em que ele possa refletir de maneira serena, calma, possa avaliar sua conduta, e mediante essa análise, encontrar-se, né? Uma reflexão serena, avaliação da conduta, para que, diante dessa análise cuidadosa de si mesmo, que somente a gente pode encontrar quando a gente se isola, ficar num lugar afastado, procurar pensar. Nós vamos falar sobre isso
daqui a pouquinho mais, explicar como que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode buscar isso. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu encontro. As pessoas às vezes procuram festas internas. Eu vejo aqui às vezes os meninos saem para uma festa, voltam de madrugada, sai daqui 4 horas da tarde, volta do outro dia de manhã. Gente, umas festas que festas são essas, gente? Que dura a noite toda, dura a tarde toda, a noite toda. São alegrias exageradas, uma busca de sucesso que só leva para aturdimento, agendas que estão, às vezes, lotadas de compromissos, as pessoas ficam estridulosas, gritando, gargalhando, embriagados nos seus sentidos mais básicos, né? E que impedem a autorrealização da criatura nessa questão da individuação. O indivíduo não torna-se indivíduo, ele vira um número no meio de um bloco de gente, que todo mundo procede igual, há uma cópia, os formadores de opinião fazendo com que todo mundo proceda de maneira padronizada. Isso é uma coisa muito triste que está acontecendo na vida atual. E nessa impossibilidade da pessoa se encontrar consigo mesmo, a pessoa perde momentos preciosos para que ela busque encontrar consigo mesma. Aquilo que está dito aqui, a solitude, né? Continuar na solitude, né? Então, aí o Caio Ferreira está aí também. Neide do Japão, Neide está aí também. Neide, como é que está aí no Japão? Deve estar frio agora, começando a fazer frio aí. Muito boa noite, vamos ver você aqui, Neide, que bom, que bom, que bom. Então nessa solitude, na movimentação do cotidiano, procurando retornar a uma vida menos... sair fora dessas festas loucas, desesperadas, que não terminam nunca, que tem gritaria, que tem uma coisa que excita demais o sistema nervoso. Não é porque eu tô com idades, não. Quando eu era moço também não gostava muito desse negócio, não. Eu sempre procurei ir às festas e geralmente, quando chegava 11 horas da noite, eu falei assim, gente, tô sonhando com a minha cama. 1 hora da manhã, eu me lembro quando eu fiz 40 anos de formado, foi uma festa lindíssima, a Léa Brum estava lá, foi maravilhoso. Foi quando a gente se reencontrou, né, Léa? Foi uma festa maravilhosa. Mas quando deu 1h30 da manhã, eu falei assim, gente, tô indo para minha caminha. Depois eu fiquei com pena, porque teve um café da manhã maravilhoso, teve uma porção de coisas que eu gosto. Eu devia ter, talvez, aproveitado mais, mas eu gostei mais de dormir. Quando foi 3 horas da manhã, eu estava dormindo, feito um anjo, tomei café da manhã no hotel. Não perdi o café da manhã da festa, mas ela foi uma festa também interna, né, que começou às 7 horas da noite e foi até de madrugada, um negócio de maluco. Estamos aqui, isso mesmo, Neide Ferreira, tá ela aí, tá aí, Neide, muito bem. Que bom, frio, com alerta de tsunami, isso aí, tá? Se resguardem, tomem cuidado, né? Vamos ter calma para que a gente possa superar essa dificuldade. Vamos todos passar por muita dificuldade nesse momento, mas é assim mesmo. Então, a gente tem momentos preciosos que a gente deve voltar para se encontrar consigo mesmo. É que a gente está chamando aqui de solitude. Não é de viver isolado. A solitude é o encontro consigo mesmo, para fugir da movimentação do cotidiano, retornar à vida simples, que permita a descontração, poder relaxar os nossos sentidos, reencontrar com a beleza espontânea que a natureza oferece. E isso constitui uma excelente forma de terapia para a gente conseguir evitar as doenças psicossomáticas, as doenças físicas. Constitui uma preciosa terapia para o discernimento e que vai nos conduzir para uma condição que é a condição que a gente deve buscar, que é a autorrealização, né? Então, vamos ver que a autorrealização ela vai se fazer através da simplicidade. E seria ideal que cada pessoa, a seu modo, conforme pudesse, né, de acordo com as suas possibilidades, tentasse encontrar
algum lugar, num determinado momento, para ficar isolado, silencioso, porque é uma mágica que nos leva para a simplicidade, sem os apetrechos complicados, nem o atulhamento de coisas desnecessárias que a vida moderna nos conduz. O essencial, aquilo que é básico para uma vida saudável, né? E constitui um material de pouco volume, enquanto que na ansiosa busca da realização, na fuga que a gente busca nas coisas materiais, a gente fica perdido. E que coisas que às vezes nem precisamos delas, mas que começam a aparecer como se fossem indispensáveis. Por exemplo, complexos equipamentos muito complexos, materiais, que ocultam ou confundem as verdadeiras necessidades reais. Isso a gente tem que tentar fugir, né? E talvez por isso aqui diz a Joana de Ângeles, se cunhou um ditado, um brocado, como ela fala, brocardo, né? Que afirma que o homem feliz não tinha uma camisa, né? Enquanto outras pessoas, com os móveis entupidos de roupas, artefatos em quantidade, são pessoas que estão sofrendo horrores quando tem que escolher, pois que nunca sabe qual a melhor coisa para se utilizar, porque tá sempre, tem coisa demais, tem muita opção. A Léa disse que ela dançou muito lá na festa. Eu também dancei muito, foi muito bom. Nós dançamos muito, né, Léa? Foi ótimo. Na festa dos 40 anos, já tem 6 anos isso. Mas foi inesquecível, foi realmente maravilhoso. Então, meus amigos, aí nós vamos encerrar, lembrando que, inevitavelmente, precisamos do recolhimento interior, que é essa solitude da qual falei, a fim de encontrarmos a sós, em silêncio. Esse é o encontro com Deus, encontro com Deus. Porque quando a gente olha para dentro de nós, como dizia um filósofo que dizia Santo Agostinho, o santo e filósofo, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, ele dizia assim: Senhor, te procurei em todos os lugares, nas florestas, no fundo dos mares, em todas as montanhas, e não te encontrei. Até que um dia olhei para dentro de mim, no recôndito do meu coração, encontrei a ti, Senhor. Então, é um processo terapêutico valioso, essa busca interna nossa, e que é urgente para poder nos libertar do aturdimento em que nós vivemos caídos. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está no conhecimento do Espírito, que somos nós, e que nós deveremos procurar conhecer, nos voltando para a autorrealização interna, né? Não podemos alegar falta de tempo para se autorrealizar, porque essa falta de autorrealização acaba nos levando à ansiedade, que é responsável pela insatisfação, pelo nervosismo, pela tristeza, que às vezes toma conta da nossa vida. E, posteriormente, há um transtorno comportamental correspondente que pode levar a um adoecimento muito sério. A gente não só precisa de ter tempo físico, mas também um tempo que se chama tempo de natureza mental. Quer dizer, esfriar a nossa mente, acalmar o nosso ser interior, deixar que as coisas de dentro de nós possam ser visitadas por nós mesmos, né? E a gente possa, então, né, verificar que nós vamos encontrar uma situação de serenidade no nosso íntimo, que faculta o discernimento para entender os desafios existenciais que temos que enfrentar. Por exemplo, agora está aí a nossa Neide dizendo que está em alarme lá no Japão de tsunami, né? Tem coisa séria lá, tem que ter cuidado, né? Então, nós estamos passando por aqui, tem tempestades também temporais, que a gente aqui não tinha. Ciclone no Brasil, quando é que o Brasil tinha ciclone, gente?
Nunca ouvi falar disso. Agora começou a ter ciclone também por aqui. Isso tudo o que é responsável por isso é o nosso pensamento, né? Então, esse discernimento, entender os desafios existenciais, para enfrentar esses desafios com equilíbrio, sem culpa, sem rebeldia, né? E, terminando, a gente vai pensar que a gente precisa encontrar consigo mesmo, porque o encontro com Deus e o encontro consigo mesmo é a mesma coisa, tanto faz. Porque é no silêncio que se pode encontrar Deus. É no silêncio que se pode fruir a paz e desvendar os enigmas da nossa própria alma. O enigma maior do homem é o próprio homem. Podemos nos auto-melhorar, nos auto-aprimorar, e nem todas as criaturas, evidentemente, têm facilidade de silenciar suas aflições e as suas perguntas pungentes na confusão, na balbúrdia, na alucinação do dia cotidiano, da vida cotidiana, é eivado de coisas complicadas para a gente resolver. E é preciso que a gente busque, né, um lugar que propicie as condições ambientais que possam facilitar as nossas, vamos dizer assim, questões, a visualização das nossas questões emocionais. Então, isso é uma providência terapêutica que todos nós devemos fazer, procurando se afastar por algum tempo, pelo menos, da confusão das ruas, da confusão do trabalho, da confusão da própria família, das próprias questões que a Joana de Anjos chama de conturbérnio, que é uma palavra complicada, em que a sociedade coloca a gente no meio dessa encrenca, dessa confusão toda, e procurar, então, refazer os caminhos dos nossos pensamentos, revitalizando as nossas disposições para o nosso trabalho, para a nossa construção do bem, para a nossa construção da nossa própria família, da nossa sociedade, e fazendo com que a gente, de fato, possa se encontrar consigo mesmo. Que é aquilo que a gente falou outro dia aqui. O que é o encontro consigo mesmo? O encontro consigo mesmo é a plenitude. A plenitude é encontrar-se consigo mesmo. E como eu citei ainda há pouco aqui, Santo Agostinho dizia que encontrou Deus no ímã do seu coração. Aliás, Jesus foi pródigo em afirmar isso, quando ele disse para nós que o reino de Deus está em vós. Ora, se o reino de Deus está em vós, quer dizer que nós estamos em Deus, e Deus está em nós. Então essa é a mensagem de hoje que eu trago para vocês, uma busca de encontrar o silêncio interno, silenciar a mente, silenciar o coração, para que a gente possa fazer a profilaxia das doenças mentais, das doenças psicossomáticas, dos problemas que nos assolam, das dificuldades, dos cataclismos, que são piores que os cataclismos como esse que a nossa querida Neide está falando aqui, que está a advertência lá, alerta de tsunami hoje para o Japão, olha só. Então, lá tem as placas tectônicas que se movimentam e fazem essas coisas acontecerem. A Leia falou aqui, eu vou repetir, que deparamos com pessoas desinteressadas de si mesma no atendimento público. A Leia trabalha num posto de assistência ao público, né? E ela é médica, ela sabe disso, a gente vê isso, muita gente não está nem aí para suas necessidades, não tem nem noção de que é um ser espiritual. E nós temos a oportunidade de estar aqui nesse canal, conversando sobre isso, falando sobre esse assunto, podemos ter o privilégio de saber que nós não vamos morrer, nós somos seres imortais, somos seres espirituais, e que nós vamos conviver sempre com a felicidade, com a alegria, que é a vida. A vida é bela e consentida, a vida é uma conquista maravilhosa
que deveremos sempre curti-la. Deus nos abençoe, que nós possamos estar sempre juntos. Agradeço muito a vocês por estarem aqui, agradeço a vocês por darem o like aí para o nosso vídeo, para que o YouTube veja que a gente está fazendo um trabalho que é importante, que é bom, que está ajudando as pessoas, para que outras pessoas possam ver, para que eles vejam que aqui temos um grupo unido, que está sempre junto, que está sempre aqui presente. Somos um grupo pequeno, mas é um grupo que está... Ele não é importante pela quantidade, mas é importante pela qualidade e pela persistência, pela audiência permanente, a frequência que esse grupo está sempre dando a esse trabalho que estamos fazendo aqui. Eu agradeço demais a vocês estarem dando esse esforço, essa ajuda, para que esse canal cresça, para que esse canal divulguem, procurem compartilhar, mandem para as pessoas da família, pessoas de outros grupos, para que possam observar essas dicas. Pode ser que a pessoa não aceite determinadas coisas que eu falo aqui, tudo bem. Cada um tem aquilo que eu falei hoje. O contraditório está aberto para todo mundo, à vontade. Nós estamos também aqui prontos para receber críticas, para receber comentários. Não tem problema nenhum. Não precisa ninguém achar que a gente está... Nós não somos dono da verdade. Nós não temos o domínio das coisas. Mas estamos tentando mostrar que é possível o ser humano, na sua pobreza, ainda o processo evolutivo que nós encontramos, que ainda é muito baixo, somos, do ponto de vista espiritual, como crianças ainda, talvez entrando na adolescência, causando uma porção de situações ainda muito complicadas, mas já estamos podendo fruir um prazer grande de conviver com a natureza, com a vida que é bela e consentida. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e que possamos estar sempre juntos. Eu espero vocês sexta-feira aqui para a gente dar continuidade nessa sonda que nós estamos tentando colocar no fundo da nossa alma para o reconhecimento das nossas verdadeiras necessidades. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.